No silêncio da madrugada em Jerusalém, depois que os gritos cessaram, depois que a cruz foi erguida no Gólgota, muitos acreditaram que tudo havia terminado. Jesus de Nazaré estava morto. O homem que afirmava ser o Filho de Deus havia sido condenado como criminoso, abandonado por líderes religiosos, rejeitado por Roma, traído por um amigo íntimo e executado diante da multidão. Mas para alguns, aquele foi apenas o começo, porque nos anos que seguiram a crucificação, um destino sombrio começou a alcançar homens poderosos, governadores, reis, sacerdotes e até a própria cidade que pediu sua morte. Os antigos cronistas descreveram finais perturbadores, corpos consumidos por doenças grotescas, suicídios misteriosos, impérios mergulhando em caos e uma destruição tão brutal que parecia saída diretamente das profecias. Coincidência? Consequência política? Ou julgamento divino? Hoje, você vai conhecer o fim perturbador dos maiores inimigos de Jesus, e algumas dessas histórias são difíceis de esquecer. Tudo começou com um beijo, não uma espada, não um exército, mas o gesto silencioso de um homem que caminhou ao lado de Cristo durante anos, Judas Iscariotes, o discípulo que ouviu os sermões, testemunhou milagres, viu cegos enxergarem, mortos voltarem à vida, multidões seguirem Jesus pelo deserto, e mesmo assim decidiu entregá-lo. Naquela noite, no jardim do Getsêmani, Judas atravessou os soldados, aproximou-se lentamente e beijou Jesus no rosto. Era o sinal combinado. O preço da traição, 30 moedas de prata, o valor de um escravo comum. Mas, segundo os relatos antigos, Judas não suportou o peso do que havia feito. O Evangelho de Mateus diz que ele foi consumido pelo remorso, tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, mas eles recusaram. Para eles, o serviço já havia sido concluído, então Judas saiu sozinho, sem amigos, sem perdão, sem esperança, e naquela mesma escuridão, tirou a própria vida. Mas o livro de Atos descreve algo ainda mais perturbador. Segundo o relato, seu corpo teria inchado de forma grotesca e então caiu violentamente, rompendo-se no meio, espalhando suas entranhas pelo chão. Uma imagem brutal, tão horrível, que o local passou a ser chamado de Aceldama, o campo de sangue. Durante séculos, teólogos discutiram os detalhes dessa morte. Alguns acreditam que os relatos se complementam, outros enxergam simbolismo espiritual. Mas uma coisa é certa: o nome de Judas se transformou em sinônimo universal de traição. Nenhum discípulo foi tão amaldiçoado pela história quanto ele, e para muitos cristãos da antiguidade, aquele foi apenas o primeiro sinal de que algo terrível começava a acontecer com os homens envolvidos na condenação de Cristo. Mas Judas não agiu sozinho. Acima dele, existia alguém ainda mais poderoso, o homem que poderia ter impedido tudo: Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, representante direto do império mais poderoso da terra. Os evangelhos descrevem Pilatos como um homem dividido, frio, político, calculista, mas também hesitante. Ele interrogou Jesus, ouviu as acusações e, segundo os relatos, não encontrou crime digno de morte. Mesmo assim, a pressão crescia do lado de fora. Sacerdotes agitavam a multidão, a cidade fervia durante a Páscoa judaica. Qualquer tumulto poderia virar rebelião contra Roma, e Pilatos sabia o preço do fracasso político. Então veio o gesto que atravessaria séculos. Diante do povo, ele lavou as mãos, como se pudesse limpar a culpa, como se água fosse suficiente para apagar uma sentença de morte. Mas Roma não esquecia a fraqueza. Anos depois, Pilatos perdeu poder político. Foi afastado do governo após conflitos violentos na Judéia. E então, as histórias se tornam obscuras. Antigas tradições cristãs afirmam que ele caiu em desgraça. Algumas dizem que foi exilado, outras afirmam que enlouqueceu, e várias relatam o mesmo fim: suicídio. O homem que autorizou a crucificação teria terminado os próprios dias consumido pela derrota e pela culpa.
Existem até lendas medievais afirmando que rios rejeitavam seu corpo e que espíritos atormentavam os lugares onde seus restos eram levados. Talvez exageros criados pelo tempo, talvez apenas mitos, mas o fato é que o nome de Pilatos nunca escapou da sombra daquele julgamento. Até hoje, bilhões de pessoas repetem seu nome ao lembrar a morte de Jesus, como se sua sentença jamais tivesse terminado. Mas havia outro homem, um rei, orgulhoso, vaidoso e disposto a esmagar qualquer ameaça ao seu poder. Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande. O mesmo governante que décadas antes havia ordenado a morte de crianças em Belém, tentando eliminar o nascimento do Messias. Agripa herdou o medo e a brutalidade da dinastia herodiana. Segundo o livro de Atos, ele perseguiu violentamente os primeiros cristãos, mandou prender líderes da igreja, executou Tiago e tentou transformar o crescimento do cristianismo em exemplo de terror. Então veio o festival em Cesareia, uma celebração diante do povo. O historiador Flávio Joséfo descreve o rei vestido com roupas brilhantes de prata, refletindo a luz do sol diante da multidão, e naquele momento o povo começou a gritar: voz de Deus e não de homem. Agripa não recusou a adoração, não corrigiu o povo, aceitou a glória para si. E então, segundo o relato bíblico, algo aterrorizante aconteceu. Uma dor súbita atravessou seu corpo. O rei caiu, gritando, agonizando diante da multidão. O livro de Atos afirma que ele foi ferido por um anjo do Senhor. E então, consumido por vermes, Joséfo também registra que Agripa sofreu dores violentas durante dias, até morrer. Para os primeiros cristãos, aquilo não parecia uma coincidência, parecia julgamento. O homem que perseguiu os seguidores de Cristo teria encontrado um fim público, humilhante e grotesco, exatamente diante da multidão que o exaltava como Deus. Mas nenhuma punição parecia maior do que aquela que cairia sobre Jerusalém, a cidade santa, o coração religioso de Israel, o lugar onde multidões haviam gritado: crucifica-o. Décadas após a morte de Jesus, a tensão contra Roma explodiu, revoltas surgiam por toda parte, facções judaicas lutavam entre si dentro das muralhas, e então o Império respondeu. No ano 70 depois de Cristo, legiões romanas cercaram Jerusalém. O cerco começou, e logo a cidade mergulhou em horror absoluto. O historiador Flávio Joséfo descreve cenas quase impossíveis de imaginar: fome extrema, pais roubando comida dos próprios filhos, corpos empilhados nas ruas, pessoas tentando fugir sendo capturadas e crucificadas diante das muralhas. Tantas cruzes foram erguidas que faltava madeira. Milhares morreram lentamente observando a própria cidade desaparecer. E então veio o incêndio. O Templo de Jerusalém, o centro espiritual do judaísmo, o local mais sagrado daquela geração, foi tomado pelas chamas. O ouro derretia entre as pedras. Sacerdotes eram massacrados e a elite saduceia, os mesmos grupos ligados ao julgamento de Jesus, praticamente desapareceu da história. Não sobrou pedra sobre pedra, exatamente como Jesus havia profetizado décadas antes. Para os romanos, aquilo foi apenas repressão militar. Para os sobreviventes, foi uma catástrofe inimaginável. Mas para muitos cristãos da época, aquela destruição tinha outro significado. Eles enxergavam o cumprimento das palavras de Cristo, o julgamento de uma geração inteira. A cidade que rejeitou o Messias agora ardia em fogo diante do Império. E talvez o mais assustador em todas essas histórias seja o padrão: traição, orgulho, corrupção, violência. Homens convencidos de que controlavam o destino, reis, governadores, sacerdotes, impérios inteiros, todos pareciam invencíveis, mas desapareceram. Roma caiu, Herodes virou poeira, Pilatos se tornou símbolo de covardia, Judas virou o rosto eterno da traição e Jerusalém foi destruída diante do mundo. Talvez tudo isso tenha explicações políticas, talvez históricas, talvez naturais, mas durante 2000 anos, milhões de pessoas enxergaram algo além, um aviso, porque, segundo os evangelhos,
Jesus havia dito: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E talvez seja exatamente isso que torna essas histórias tão perturbadoras. Não é apenas a maneira como morreram, é o fato de que todos acreditavam ter poder absoluto, pouco antes de perder tudo, e mesmo hoje, séculos depois, os ecos daqueles acontecimentos ainda sobrevivem, nas ruínas queimadas de Jerusalém, nos textos antigos preservados pelo tempo, nas moedas de prata associadas à traição, e no nome de homens que entraram para a história não por suas vitórias, mas pelo dia em que ficaram diante de Cristo e escolheram o lado errado.